Abra sua Bíblia no Salmo de número 8, nós vamos ler o verso 5. Ontem, à tardezinha, eu tive a oportunidade de compartilhar parte dessa palavra para as mulheres na conferência. E eu percebi que eu não posso deixar a igreja, os homens, as mulheres que não foram, sem essa mensagem, porque ela é importante para um posicionamento de fé. Amado, o que agrada a Deus é a fé, ok? O que agrada a Deus é o quê? A fé. E a fé tem a ver com como você enxerga a Deus, ok? E a fé tem a ver também como você, olhando para as Escrituras, você se vê. A verdade, grande parte das suas reações e como você age, reage, tem a ver com isso. Como você vê a Deus e como você enxerga a si mesmo, diante do que as Escrituras dizem. E acredite, muitas vezes falta a manifestação de fé a respeito disso, ok? E eu lembro de uma palavra que o apóstolo Paulo, ele está pregando em uma das cidades gregas, e há uma pessoa que está assistindo ele na multidão. Muitas pessoas estavam ouvindo o apóstolo Paulo. Era a cidade de Listra. Paulo estava pregando nessa cidade de Listra. E num determinado momento da mensagem, quando ele está pregando o evangelho, ele percebe os olhos de um homem brilhando. Ele percebeu que aquele homem, ele estava manifestando fé, porque os olhos dele brilhou. E a Bíblia diz o seguinte: vendo ele que ele tinha fé para ser curado, Paulo viu que ele tinha fé para ser curado, porque sem fé não tem milagre, sem fé não tem mudança, sem fé a situação que você está enfrentando não muda, porque só a fé agrada a Deus, e a fé tem a ver com o que Deus fala na sua palavra. Então, quando ele percebeu que os olhos daquele homem brilhou, aí a cura se manifestou. Então eu quero te dizer, se essa fé, ela fica sendo manifestada no seu coração, com esse brilho, com essa busca, com esse apego à palavra, então acredite, o milagre vai acontecer, porque você está manifestando fé. Amém? Muito bem. Então, eu trouxe um PowerPoint. À medida que eu for lendo, os irmãos vão nos ajudando ali. Esse texto do Salmo 8,5 está nessa projeção. Olha o que ele diz: quando eu contemplo, antes de nós seguirmos a leitura, você sabia que grande parte da sua transformação tem a ver com contemplar, mais do que em você tentar fazer alguma coisa? É porque você contempla, e no caso aqui, está se contemplando, o salmista está contemplando a criação. Imagine se você contemplar o Criador. Porque a Bíblia diz que nós somos transformados quando nós contemplamos a Cristo. A carta aos Coríntios vai dizer isso: nós com o rosto desvendado, sem a religiosidade, sem a lei, contemplando o Senhor, somos transformados por Ele, de glória em glória, cada vez maior, pelo Espírito. Então, o salmista, ele está contemplando a criação, a obra do Senhor. Ele diz: quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua, e as estrelas que estabeleceste, que é o homem. Quando ele olha para a grandeza do universo, para tudo que Deus criou, ele se pergunta: o que é o homem para que o Senhor se lembre dele?
Quem somos nós para que o Senhor olhe? Para nós somos tão pequenos. Somos tão pequenos diante da criação que o Senhor fez. Presta atenção. Ele fez a criação com a obra, lógico que é da sua palavra, mas ele faz uma comparação com os teus dedos. Imagina o tamanho desse Criador, que fez o universo, os céus e tudo que você enxerga, simplesmente com os seus dedos. Não é verdade? Alguns textos bíblicos, um salmo diz que ele mediu as estrelas a palmo. Assim, ó, como eu estou fazendo aqui, eu vou medir aqui esse púlpito, ó. 1 palmo, 2, dá menos de 3 palmos meu. Ele diz que mediu as estrelas e a distância entre elas assim. Então, o tamanho desse Deus, e ele contemplando só isso, porque há um outro salmo, Salmo 19, que ele diz assim: os céus declaram a obra de Deus, e o firmamento, a obra das suas mãos, um dia anuncia outro dia, uma noite anuncia outra noite, sem discurso e nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, até os confins do mundo. Então a criação está falando de Deus. E aí ele ficou com essa reflexão. Ele diz: o que é o homem? Quem é o homem para o Senhor se lembrar dele? Ou quem é o homem para que o Senhor pudesse visitar ele? Visitar. Mas só, amado, que a gente tem dito para você que Deus não veio te visitar. Em Cristo Jesus, Ele veio habitar, como de fato Ele está. E às vezes, você não refletindo dessa maneira, você acha que a habitação de Deus em você é qualquer coisa. É uma coisa pequena. Não, a habitação de Deus em você é uma coisa grande. Ter em você o dom de Deus, o Espírito Santo, é algo grande. É algo que precisa ser valorizado. E na verdade, é isso que te valoriza. É o Espírito Santo em você, é a presença de Deus em você. Amém? Aí ele continua, dizendo: por um pouco fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Olha que grande amor esse do nosso Senhor. Amém? Então fique em pé em nome de Jesus, vamos orar. Pai, nós dependemos de Ti, da Tua palavra, do Teu Espírito, e pedimos a Tua ação completa nos nossos corações. Nós pedimos isso, e pedimos revelação. Brilha a Tua luz no nosso coração agora. Tira todas as barreiras que nos impede de ver. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu tenho uma impressão que está sem o retorno. Aí verifica aqui para mim, tá bom? Muito bem. Você percebe que ele ao fazer essa reflexão, quando o salmista faz essa reflexão, ele diz assim: no entanto, mesmo diante de toda essa grandeza e do que o Senhor é, no entanto, o Senhor fez ele por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Quer dizer, Deus coroou você de glória e de honra. Quer dizer, o homem, o ser humano, quando eu for falar homem aqui, é homem e mulher, amado, humanidade. Ele coroou a humanidade de honra e de glória. Ele fez isso. E ele diz que fez isso, e ele diz mais, ele diz: por um pouco fizeste, por um pouco menor do que Deus. Ele não está dizendo que o objetivo de Deus era te fazer de você menor do que Deus. Na verdade,
nada é igual a Deus. Deus é único. Não tem nada semelhante ou igual a Deus. Semelhante a você. Porque a Bíblia diz que Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Então, tem alguns atributos de Deus que eu não posso ter. Ele é onisciente, onipresente. Quem estuda um pouco mais dos atributos de Deus, vai descobrir que há atributos de Deus que são incomunicáveis. Incomunicáveis Ele não pode dar para nós, porque isso é único dele. Mas acredite, todo o restante que Deus Ele planejou dar para o homem. Todo o restante. Inclusive compartilhar com Ele da sua honra e da sua glória. A palavra de Deus diz que nós fomos gerados por uma palavra incorruptível. Recebemos dele uma natureza divina. Quer dizer, ele compartilhou a natureza, e com essa natureza, o seu brilho, a sua glória. Ele fez isso. O plano dele era nos colocar aqui para experimentar a criação que ele fez, mas não só isso, para que nós fôssemos representantes de Deus. Presta atenção, você é um representante de Deus. Por isso que ele te criou a semelhança. Então, nunca para ser como Deus, no sentido de que ele é único e tem coisas incomunicáveis dele, mas no sentido de que você é extensão de Deus sobre a face da terra. Ele te criou para ter autoridade sobre a terra, e é isso que ele está mostrando nesse texto. Por isso que coroou o homem com glória e com honra. Agora preste atenção, muitas vezes quando nós olhamos para essa palavra coroar, a palavra coroar, volta lá para o slide, nós achamos que coroar, que aponta para a coroa, só se trata de algo que se coloca na cabeça. Então, o rei tem uma coroa na cabeça. Mas se você olhar a palavra no hebraico, para coroar é a palavra atar. A palavra atar é a palavra cercar. Palavra cercar. Quando Satanás ele vai na presença de Deus, no livro de Jó, e Deus está falando bem do seu filho, Satanás ele faz uma reclamação para Deus. Ele diz assim: mas tu cercou ele com a tua sebe, com a tua cerca, tu protege ele, entendeu? Mas Jó já era um homem caído. Você sabia que o livro de Jó é o primeiro livro da Bíblia? Em cronologia, não é Gênesis, é o livro de Jó, é o livro mais antigo. E é interessante ele falar desse envolver de Deus, porque quando nós fomos criados, nós fomos envolvidos com a glória de Deus, como uma vestimenta. Então existia sobre Adão e Eva um brilho. Eu trouxe até uma imagem. Existia um brilho. Então a Bíblia diz que eles estavam nus no jardim. A gente só escuta isso quando ele cai. E ele diz assim: olha, eu tive medo, me escondi. Ele percebeu que estava nu, mas ele não estava nu antes. Ele não estava vestido com roupas assim, como eu estou hoje, e como você está vestido, mas ele estava vestido de glória, ele estava vestido de luz, ele estava vestido da glória do Senhor. Diferente dos outros animais, ele era marcado com glória. Quem olhasse para o homem, na mesmo instante pensaria em Deus, porque ele era semelhante ao Altíssimo. Deus fez isso.
Por que que Deus fez isso? Porque há uma intenção de Deus no seu propósito. Você sabia que muitas pessoas acham que o propósito de Deus está relacionado simplesmente com a salvação? E alguns pensam, qual o propósito de Deus? Não, o propósito de Deus é salvar o homem. Não, o propósito de Deus não é a salvação do homem. A salvação do homem é uma correção de rota para que o homem volte para o plano de Deus. Se você enxergar a salvação, só a salvação, que é algo tremendo, como a finalidade de Deus, você vai pensar o seguinte: Deus tem um plano, e esse plano ele foi impedido, então Deus mudou o plano, foi para uma rota B. Não, nada disso, o plano dele é o mesmo. E o plano dele foi compartilhar tudo que ele tem, que ele é, que ele vive conosco. Esse é o plano de Deus. Só que o homem, ele recebeu essa glória e tinha uma finalidade, ser representante de Deus, e como o texto lá de Gênesis diz, foi feito imagem e semelhança de Deus, para o quê? Para que ele tenha o quê? Domínio. Para eu ter domínio, eu preciso que a glória de Deus esteja em mim. Para que eu esteja revestido de glória, diferente das outras coisas que foram criadas. Você entendeu? Mas só que aconteceu um problema. O homem, ele caiu, ele traiu a Deus. Ele achou que podia exercer isso sem Deus. Ele acreditou nisso. E aí ele caiu na conversa da serpente. E essa glória, ela se esvaiu. Mas acredite, nós fomos feitos para reinar. Vou repetir, nós fomos feitos para reinar. Vou repetir de novo, para você não esquecer. Nós fomos feitos para reinar. Agora preste atenção. Não reinamos sobre as pessoas. Nós reinamos sobre as circunstâncias. E eu vou te dizer, o que te dá trabalho são as circunstâncias. Nesse mundo caído, todo dia. Nós somos convidados a não nos submetermos a elas, mas reinarmos através de Cristo sobre elas. Porque toda hora vai bater na sua porta, uma circunstância. Nós fomos tirados do Éden. O mundo que não tinha morte, agora é cheio de morte. Ele é cheio de dor, ele é cheio de problemas, ele é cheio de depressão, ele é cheio de tudo aquilo que tenta você, que quer dominar você, que quer fazer de você um governado, um dominado. Mas aquele que se sujeita a Deus, ele não se sujeita às circunstâncias. Quando é que eu não reino sobre as circunstâncias? Quando eu não me sujeitei a Deus. As pessoas estão tentando vencer as circunstâncias no seu dia a dia, pedindo a ajuda de Deus. Não, só vencemos quando nos submetemos a Deus. A autoridade dele está sobre nós. O brilho volta através de Jesus e você pode de novo governar sobre as circunstâncias. Mas muitas vezes as pessoas entendem essa coisa com Deus como uma prática religiosa, onde não querem se submeter a Deus e ao mesmo tempo ter autoridade sobre as circunstâncias. Ele acha que a solução da oração envolve somente uma questão de pedidos. Não, é uma questão da sua autoridade, da imagem que você carrega. Porque o homem, em algum momento, perdeu essa glória, perdeu a imagem. E ele, o homem natural, ele está com a imagem distorcida. Ele não carrega a imagem de Deus. É como o filho que está numa casa,
Mas ele não parece com seu pai. Se você olha para o rosto dele, ele parece com o vizinho. Você entendeu o que eu estou falando? É uma imagem distorcida. O homem não parece, o homem no mundo não parece com Deus. Ele parece com o outro. Ele parece com o inimigo. Entendeu? Mas graças a Deus pelo amor dele. Porque ele teve misericórdia de nós e ele manifestou a sua graça para nos salvar. Nos tirar dessa situação deplorável que nós entramos. É por isso que Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram, pode botar o próximo, isso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Antes de esse texto que os meninos mostraram, volta ali o texto de Romanos 5:17. Ele diz assim, ó: por meio de um desse que caiu, desse que a glória se esvaiu, todos que são gerados, eles não são carregados com essa glória, com essa imagem. Aí ele diz assim: por causa da ofensa de um e por meio de um só, Adão, reinou o quê? O que é que tem reinado? Morte. Mas a Bíblia diz que aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Não é lá no céu, não. Vai reinar lá no reino com Jesus, sim, como nós falamos domingo passado. Mas precisa começar a exercitar isso aqui. Você só pode exercitar isso se você souber quem você é. Porque todo o mundo, todo o sistema mundano, a sua carne e o diabo trabalham para dizer que você não é. Enquanto você acha que você não é, enquanto você acha que você é só um frequentador do prédio, é só alguém que está chamado para fazer algumas tarefas religiosas, enquanto você não se vê na forma como Deus vê você, nada muda. Mas quando você enxergar, porque a revelação é isso, presta atenção, revelação é você ver como Deus vê. A gente leu sobre Davi essa semana. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Eu posso não enxergar a glória que está, o brilho, como aquela imagem que nós mostramos. Mas há um brilho em você, o mundo espiritual enxerga. O diabo tem medo, presta atenção, o diabo está ali na rua, aí lá vem tu dobrando a esquina, ó. Na hora que tu dobra a esquina, meu amigo, é igual um facho de luz, entendeu? Se treme todinho. Só que ele quer intimidar você, ele quer dizer que você não é, que você não tem, que você não tem essa autoridade. Mas eu quero te dizer, nós somos chamados para reinar em vida, reinar sobre as circunstâncias. Eu vou te dizer, nós enfrentamos tantas circunstâncias difíceis, e eu sei que não é fácil, enfrentamos situações difíceis, a minha casa enfrenta situações difíceis, mas essa circunstância difícil, uma delas que nós temos enfrentado como família, essa circunstância, ela não rouba a nossa alegria. Essa circunstância, ela não impede eu e a minha esposa de avançar. Essa circunstância e a maneira como nós vemos de maneira, se olhar só de forma natural, não enxergaríamos o que Deus promete, mas nós colocamos os olhos naquilo que Deus diz. Você entendeu, meu amado? Então, pastor, mas parece que nada está mudando. Mas acredite, isso é governar sobre a circunstância. Porque essas circunstâncias, elas não estão lhe abatendo, essas circunstâncias não estão lhe deprimindo, essas
Circunstâncias não estão lhe colocando numa situação em que você está imóvel, paralisado, pelo medo, pela possibilidade de algo não acontecer. Você é homem e mulher de Deus. Você tem um brilho em você. Esse brilho não é seu simplesmente. Ele é o brilho que vem do Senhor. O Senhor nos trouxe nessa direção, da sua glória. Ok? Então, eu disse para você, em Romanos 3:23, que todos pecaram, Romanos 3:23, todos pecaram, e eles carecem, eles precisam, de quê? Eles precisam do perdão de Deus? Sim. Eles precisam da justificação de Deus? Sim. Eles precisam da misericórdia de Deus? Sim. Tudo isso é nos dado para a gente retornar à glória de Deus, porque nós precisamos da glória de Deus. Isso é, retornar ao estado para o qual Deus projetou que a gente fosse. Você entendeu? Então, Deus, Ele está fazendo isso, por isso que Ele enviou o Salvador. Deus foi misericordioso conosco, Ele enviou o Salvador. E o texto, tem um texto em Hebreus capítulo 2, no verso 10, olha o que o texto diz. Fala sobre o propósito para o qual Jesus veio. Jesus veio, é lógico, se tornou homem como nós, para nos salvar, corrigir a nossa rota, mas o texto de Hebreus nos ajuda ampliando a ver o que Jesus veio fazer. Olha o que ele diz, verso 10, Hebreus 2:10. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, é por causa de Jesus, você existe por causa de Jesus, amém? Porque é dele, por ele, para ele, são todas as coisas, nós existimos para ele, seu casamento existe para ele, sua família existe para ele, você existe para ele, tudo existe para ele, amém? Ele diz, por causa de Jesus, ele diz que conduzindo muitos filhos ao quê? A glória. A glória. Então preste atenção. Quando o homem caiu, o que foi gerado se tornou descendência de Adão. Não mais filho de Deus, mas criatura de Deus. Mas agora em Cristo Jesus, todos que recebem a Jesus como único e suficiente Salvador, se submetem ao Senhor, se tornam filhos. Mas aí esses filhos, Deus, Ele está através de Jesus nos conduzindo à glória. Como um filho que nasce, e assim está nos nossos braços, e a gente vai conduzindo ele de uma forma até que o brilho do Pai, o DNA se expresse, e todo mundo veja, e olhe para ele, olha o Filho da verdade. Que é isso que o Pai quer. O Pai quer que todos vejam o brilho dele em você. Vou repetir, o Pai deseja que todos vejam o brilho dele em você. Quando as pessoas olharem, elas não dizem assim, olha o brilho dele. Não, elas glorificam a Deus. Eu estou vendo o brilho de Deus em você. Então ele, Jesus, está nos conduzindo. Ele já fez isso através da sua obra. A glória de Deus retornou. Presta atenção, no dia que Adão percebeu que estava nu, ele tentou se cobrir com um tipo de justiça própria. Ele pegou folhas de figueira e se vestiu. Amado, um dia eu vou fazer uma pregação a respeito disso. As vestimentas na Bíblia. Porque assim como a Bíblia fala de comida do início ao fim, ela fala de vestimenta do início ao fim. Quando Acã caiu, ali na conquista de Jericó, o que foi que tentou ele? Vou te dizer, não foi só ouro não, tinha uma capa babilônica, que ele se vestiu. No dia que o homem caiu, que ele se viu nu, ele tentou se cobrir. Quando Deus viu aquilo, ele disse, não, amado,
Ele perdeu o brilho e se vestiu com as folhas de figueira. Isso é o que o homem tenta fazer diante de Deus para se apresentar. Não serve. Deus, ele teve que providenciar vestimentas. Ele providenciou vestimentas. Por isso que o Cordeiro morreu desde a fundação do mundo, para que o homem fosse vestido. Naquele exato momento, ele coloca a pele do Cordeiro sobre ele. Agora está apresentável. A glória é a glória do Cordeiro sobre nós. Você crê nisso? Esse é o Evangelho. Ele faz isso desde o início, vestindo o homem. É interessante, Moisés, em um determinado momento, ele quer ver a glória de Deus, o resplendor, o brilho. Só que ele não estava em condições de ver o esplendor de Deus, a manifestação de tudo aquilo que Deus é. Isso eu quero ver. Ele tinha sede, mas ele não tinha base. Ele não tinha a fé ali no sentido de, ele não tinha Cristo para poder ver a glória. Deus colocou ele na penha, passou por ele, deixou ele ver as costas dele, parte da glória. Mas depois, mais na frente, ele vê Jesus sendo transfigurado na frente dele, no Monte Alto. É como se olhasse para você, você está vestido assim, aí Deus diz assim: deixa eu te mostrar aqui, tua vestimenta mesmo. Entendeu? Moisés viu o que ele queria ver há muito tempo, a glória de Deus. E a glória de Deus sobre um homem, que é Deus e homem ao mesmo tempo, Jesus Cristo. Amém? Essa glória de Deus, ela é para nós. Por isso que Jesus veio nos salvar e nos conduzir. Muitas pessoas que leem esse texto acham que é o seguinte, a maior parte pensa o seguinte, ela pensa que ele está conduzindo muitos à glória, está conduzindo muitos para o céu, simplesmente para o céu. Não, esse texto fala mais do que isso. O homem carece da glória de Deus. Em Cristo, Ele está nos dando da sua glória, para retornar para a imagem, para a semelhança, para ter domínio, para poder governar sobre as circunstâncias, ok? Muito bem, eu trouxe uma definição de glória no Novo Testamento. Eu trouxe uma definição de glória no Novo Testamento. No Velho Testamento, glória, que eu disse para você, é envolver, cercar. Tem a ver com essa vestimenta. Mas no Novo Testamento, a palavra glória, e aí eu cortei um pedaço, não é? Essa imagem que você está vendo aí, do seu lado direito, é um pedaço do lexo grego da palavra glória. E aí, aquelas primeiras letras, depois tem assim, definição, é o dicionário, aí você tem a primeira linha, aí tem assim, aquelas 4 letras são as letras gregas para a glória. E ali uma transliteração para o português da palavra, o que é glória, doxa. Doxa. Então, quando a gente pensa em glória, e no Novo Testamento, as pessoas acham que glória, primeiro eu tirei a sua ideia de coroar, lá atrás, coroar, ser relacionado só com a coroa na cabeça. Agora eu estou falando de glória, e glória não tem a ver só com brilho. Então, tem a ver com brilho? Tem, mas ele traz, e dependendo do contexto em que está a palavra, os significados. Então, o primeiro significado, aí ele numera, número 1, primeiro significado.
Que doxa tem a ver com a opinião, julgamento ou ponto de vista a respeito de algo. Isso é glória, numa primeira tradução. Numa segundo significado, glória significa opinião positiva, estima, seja isso de uma maneira boa ou ruim sobre alguém. Então, você tem uma opinião positiva a respeito de alguém. E num terceiro nível, você vai ver que essa glória está relacionada com esplendor, brilho, dignidade, beleza, majestade. Então, se você encontrar no texto bíblico essa palavra doxa, dependendo do contexto, está relacionado com um desses significados. Geralmente, quando a pessoa lê o texto bíblico, ele relaciona só com brilho, ok? Então, por que eu estou colocando isso? Porque o texto que nós lemos de Hebreus 2:10, que ele diz, conduzindo muitos filhos à glória, não quer dizer só a você brilhar. Não, mas tem a ver com a opinião que Deus tem ao seu respeito. Vou te dizer, a opinião que Deus tinha a respeito do homem caído era muito ruim. Por quê? Porque ele está longe do padrão de Deus. E a lei é mostrada para nós, para demonstrar que nós estamos longe do padrão, inadequados. Quer dizer, estávamos num conceito muito, muito ruim em relação a Deus. Quer dizer, a opinião de Deus a nosso respeito era péssima. Por isso que Jesus veio, ele cumpriu a lei, toda a justiça, ele é o homem perfeito, que não tem nada, não tem nenhum tipo de opinião contra ele, porque ele é perfeito em tudo que fez e faz. Ele conquistou isso, indo para a cruz e também ressuscitando, e agora ele resolveu compartilhar da sua glória, da boa opinião que Deus tem a respeito dele, de Jesus, porque ele foi, ele resolveu compartilhar essa glória com você. Ele disse, Pai, o bom conceito que o Senhor tem ao meu respeito, a boa opinião, eu estou dando para esses aqui que o Senhor me deu, para que o Senhor também tenha uma boa opinião a respeito deles. Por que tem uma boa opinião a respeito deles? Porque o sacrifício de Cristo é para mim, se eu creio. A ressurreição de Cristo é para mim, se eu creio. Então, se eu entro nessa fé do Evangelho, e é essa fé que nós pregamos, o que é de Cristo é meu. Se há uma boa opinião a respeito dele, então tem uma boa opinião a respeito de mim. Quer dizer, Deus te ama, Deus te salvou, e agora Ele tem uma boa opinião a respeito de você, por causa de Jesus. Não é bênção, amados? Então presta atenção, o que é receber glória? Eu quero receber mais da glória de Deus. Receber glória é acreditar que Deus tem uma boa opinião sobre você. Você acredita que Deus, Ele tem uma boa opinião? Você acredita? Porque é isso que Jesus trouxe. Jesus trouxe você para a boa opinião de Deus a seu respeito. Quer dizer, você andava com a turma do maleta lá. Vem cá, você anda com a turma ruim, a pessoa sabe que tu anda com aquela turma. A pessoa tem uma boa opinião a seu respeito? Não. Não tem. Mas agora, Deus te tirou lá das trevas e trouxe para a luz, te colocou agora
na turma de Jesus. Um pode dizer assim: rapaz, mas esse Felipe não é um cara legal. Aí o outro diz assim: não, mas ele é da turma de Jesus. O pessoal da turma de Jesus, ó. Não é verdade? Então, amado, pode tentar falar mal de você, mas você está na turma de Jesus. Você vai errar, eu vou errar também. Ok? Mas nós fomos colocados em Cristo, que vale para Cristo, vale para você. O problema disso é que muitas pessoas, elas não têm uma opinião, uma boa opinião a respeito até de si mesmos. Eu sei que a dificuldade de muitos é olhar para os outros, mas acredite, há alguns, e não são poucos, que eles olham tanto, mas tanto para si mesmo, que eles se sentem todo o tempo inadequados. Presta atenção, no meu relacionamento com Deus, eu não posso viver de uma maneira onde eu me sinto todo o tempo inadequado. Você entendeu? Muitas pessoas acham que se depreciar no sentido de ficar numa lamúria pessoal, dizendo assim, diante de Deus: ah, eu não presto, ah, nunca vai dar certo, ô Senhor, eles acham que isso, eu sou miserável, ele acha que isso agrada a Deus. Você sabia que algumas pessoas acham que isso agrada a Deus? Mas isso não agrada a Deus, porque o que agrada a Deus é a fé de que Ele mudou a sua posição, de pecador miserável, para um homem de Deus justificado. Eu não estou concordando que a situação está boa, eu não estou concordando com o seu pecado, eu não estou concordando com nada disso, tem que mudar mesmo. Mas eu tenho que crer na posição celestial que Deus me deu, embora muitas vezes o meu estado não vá corresponder com essa posição. Eu devo estar consciente disso, e diante dessa reflexão, dessa contemplação dessa verdade, você dizer assim: não, mas eu sou o príncipe do Senhor, isso aí não é para mim não, não quero mais essa sujeira não. Não quero mais me atolar em cerveja, não quero mais trair a minha esposa, não quero mais mentir. Porque tem uma glória em mim, tem uma boa opinião de Deus a meu respeito, eu não merecia, Ele me deu. E agora por que eu vou ficar insistindo nisso? Se eu tenho uma posição nova, se Deus está do meu lado todo o tempo. E vou te dizer algo: Deus não muda a opinião ao seu respeito. Sabe que muita gente acha: ah não pastor, mas aí ele errou e Deus mudou a opinião. Ontem eu estava com o pastor Rui, achei tão interessante ele compartilhar esse texto de Romanos capítulo 11, verso 28, comigo. Eu disse: que texto maravilhoso. Coloca na NTLH, que não está nesse esboço aí do PowerPoint. Olha o que diz, Romanos 11, 28. Os judeus rejeitaram o Evangelho, na nova tradução da linguagem de hoje, que fica mais claro o que a gente está afirmando aqui. Olha o que diz, os judeus rejeitaram o Evangelho, por isso são o quê? Inimigos de Deus. Para o bem de vocês, os não-judeus, porque nós não somos judeus, tem muito cristão que quer ser judeu, mas a palavra de Deus diz que nós não somos judeus, mas somos judeus de coração, do povo de Deus, amém? Ele diz, mas pela escolha de Deus, que determinou a escolha de Deus, não é nada que eles fizeram, mas pela escolha de Deus, eles são amigos de Deus. Como assim? Eles rejeitaram, são inimigos. Mas só que por causa
Pela rejeição do evangelho, eles estão lutando contra Deus. É isso que ele está dizendo. Mas por causa da escolha de Deus, Deus já escolheu eles. Eles são amigos de Deus. Olha só. Por causa de quem? Dos patriarcas. Por causa do que Deus prometeu a Abraão, a Isaac, a Jacó. Ele não pode negar mais. Entendeu? Ele não pode negar a promessa. Aí o 29 diz: porque Deus não muda de ideia a respeito de quem Ele escolhe e abençoa. Ele te escolheu? Ele te abençoou através da obra de Cristo? Pois Ele não muda a opinião. Pastor meu, errei feio. Não muda a opinião. Ele quer que você tome vergonha na cara. Mas Ele não muda a opinião. Deus continua sendo bom com você. Ele não está irado com você. Amém? Hoje pela manhã eu li esse texto. Presta atenção, olha o texto que eu li. Está em Isaías, coloca na RA mesmo. Isaías, capítulo 54, verso 9. Olha o que ele diz: porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. Assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos. Quer dizer, o mundo vai mudar, se acabar, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a minha aliança da paz não será removida. Então presta atenção, Deus não muda a opinião dele a nosso respeito. Esse capítulo que fala, 54 aí, que fala sobre Israel, ele está apontando para a igreja também. Diz que alargaria a igreja, está mostrando a sua graça. Ele diz: assim como foi no tempo de Noé. No tempo de Noé, a fúria de Deus veio sobre a terra. 8 pessoas se salvaram, 8. Ainda tem pessoas achando o seguinte: não, mas a ira de Deus não virá. Eu disse: amado, a ira de Deus já veio, só sobrou 8. E ele está dizendo que vai vir de novo, está lá em Apocalipse. Mas só que essa ira não precisa estar sobre você. É só você aceitar Jesus, porque ele já recebeu toda a ira de Deus sobre ele. Aí ele diz assim como as águas de Noé, porque quando terminou aquilo, Deus disse: nunca mais vou fazer isso. Nunca mais as águas vão inundar a terra, como juízo. Ele decretou. Aí ele faz uma comparação, assim como as águas de Noé, se você está nisso, amado, ele não muda de opinião. A mesma opinião sobre você. Ah, pastor, mas eu não mereço. Eu não mereço mesmo não. Mas Deus é bom. Deus não os muda, amado. Você sabia que as pessoas, às vezes, nessas mensagens assim, elas ficam pensando que isso autoriza as pessoas a errar. Não, se você enxerga a glória de Deus, se você enxerga o amor de Deus, se você enxerga a misericórdia de Deus, mais e mais, quanto mais você contempla isso, mais você faz como aquele salmista: quem sou eu? Mas o Senhor me visitou, não, o Senhor veio habitar em mim, o Senhor está comigo. Meu Deus, eu sou um príncipe de Deus. Amado, você é da realeza celestial. Então, uma das coisas que você tem que ter é fé que você recebeu glória. Você recebeu glória. Há um texto lá em João 17, 22, está naquela projeção. O texto diz assim: eu lhes tenho transmitido. Jesus está fazendo isso na oração sacerdotal, uma das últimas orações que ele faz, junto com os discípulos. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Quer dizer, a boa opinião
de Deus a respeito de Jesus, porque ele venceu tudo. Eu estou dando isso para eles, para os discípulos. Estou dando isso para você. É isso que ele está dizendo. Ele está nos dando essa glória. Para quê? Para que sejamos um, como nós somos um. Quer dizer, nós somos do mesmo tipo de Deus agora. Temos essa glória em nós. Precisamos manifestar ela. Como é que nós manifestamos? Crendo. Porque a nossa obra é crer. Então, não é uma questão se você tem ou não glória, se você recebeu ou não glória, mas se você acredita que você tem. Você acredita que você tem? Porque nós estamos pregando aqui hoje para te mostrar que você tem, e que você precisa crer que você tem, que você está nessa posição. Se você não acreditar que essa glória está em você, que você não está coroado, cercado de honra e glória, como você vai dominar sobre as circunstâncias? Como você vai exercer a autoridade real que Deus te deu? Deus te deu uma autoridade para ser exercida, só que você precisa crer. Se você continuar crendo que você é nada, amado, filhos agem confiados em quem eles são. Eu sou filho de Deus, sou filho do meu Pai. A partir disso, ele age com autoridade. É como o pastor Ricardo. O pastor Ricardo, ele trabalha junto com o pai dele. Não é, pastor Ricardo? Eu tenho certeza que a postura dele como filho é diferente de qualquer outro empregado, mesmo que esse tivesse a mesma autoridade que ele tem no sentido da função. Estando lá, além de ser esse que trabalha na empresa, ele é filho, ele é herdeiro. E ele anda numa fé diferente do empregado. Autoridade diferente. Você entendeu? Amém? Muito bem. Então, um outro texto que fortalece isso, porque hoje nós estamos sendo fortalecidos, dando glória a Deus. Que essa fé que nós estamos lembrando para você que a gente deve ter, fortalece você dar glória a Deus. Então, Apocalipse capítulo 1, no verso 5, diz o seguinte: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, ele te ama? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus e Pai. Então, nos constituiu, não só nos salvou pelo seu sangue, mas ele te encarregou, te constituiu reino e sacerdotes. Quer dizer, você faz parte da realeza, representa o Senhor sobre a face da terra. Amém? Lembra quando os discípulos, eles estão junto com Jesus num barco, no mar da Galileia, e Jesus está dormindo? Ele tinha tanta certeza de quem ele era, que no meio de uma tempestade, ele está dormindo com um travesseiro no barco, balançando, ó. Ele está lá. E os discípulos acordam ele, dizendo: Senhor, o Senhor não se incomoda que a gente está perecendo? Sabe o que Jesus fez? Ele se levantou. Ele diz: mar, se acalme, vento, para. E o mar se acalmou e o vento parou. A circunstância difícil cessou. E ele olhou para os discípulos e o que ele pediu foi: e a fé? Porque estava uma circunstância ruim acontecendo.
o que ele desejava era que eles exercessem a autoridade. Você entendeu? Amém? Então, Jesus, ele exercia essa autoridade. Então, preste atenção. Às vezes, as pessoas acham que Jesus, ele exercia autoridade aqui na terra, no sentido de ser como Deus Pai estava. Não, preste atenção, a Bíblia diz que ele se despiu da glória do Senhor, daqueles atributos incomunicáveis. Entre eles, Jesus não estava onipresente e nem onisciente das coisas. A gente acha que às vezes Jesus está percebendo o que é que ele está pensando, porque ele é onisciente. Eu sei o que ele está pensando. Não, ele estava limitado na sua glória. Mas Jesus andava pela glória de Deus, no Espírito. E pelo Espírito ele sabia as coisas. Pelo Espírito ele andava. O que ele está querendo mostrar? Que do jeito que ele andou, você também pode andar. Amém? Quem diz aleluia? Mas preste atenção, muitas pessoas não creem nisso. Mas acredite, você é representante de Deus sobre a face da terra. Jesus veio, cumpriu a missão dele, nos salvou, nos posicionou em glória, subiu aos céus e nós continuamos como igreja. Ok? Essa glória não tem a ver só com uma questão individual. Esse é o grande problema da gente. Sempre achar que essa glória, esse governo, tem a ver com algo individual. Não, tem a ver com algo coletivo. Tem a ver com algo que não envolve só os nossos interesses, amados, mas os interesses do céu, os interesses do reino. Amém? Pastor, mas se eu orar e a circunstância não mudar, creia no governo de Deus. Amém? O que precisa é só afinar a vontade de Deus, que já é feita no céu, com aquilo que às vezes você está achando que é a vontade de Deus. É como alguém que toca. Ele toca e pega o instrumento ali, mas às vezes o instrumento não está afinado. Precisa afinar o espírito com o Espírito de Deus. É no exercício mesmo, é no seu exercício. Mas aí muitas vezes você vai fazer e imediatamente, como alguém diz, pastor, eu orei e a dor de cabeça dela cessou imediatamente. Exerceu a autoridade. Mas às vezes eu orei, mas aí nada aconteceu. Não deixa isso lhe desestimular. Creia em quem você é, continua exercendo a autoridade. Não é por causa de você, o que você quer mostrar é a glória de Deus. Agora, se você faz isso porque você está atrás de algum tipo de glória, aí, amado, acredite, é por isso que muitas vezes não acontece. Porque não acontece. Porque você não está querendo que as pessoas vejam a Deus. Quando eu venho pregar aqui, eu quero que as pessoas vejam a Deus. Não é que elas me vejam. Você entendeu? Quanto mais elas olham para Jesus, mais o ambiente muda, mais a circunstância muda, mais a situação muda. Aleluia. Muito bem. Então, nós fomos feitos parte dessa realeza celestial. Quer dizer, você faz parte da realeza. Lá na Inglaterra tem a realeza, né? A realeza, ela tem uma postura. Então tem o rei, tem os príncipes. Então preste atenção. Você não é uma pessoa comum. Você é da realeza celestial. Então, a pessoa que é da realeza celestial, ela crê nisso, ela não está em todo lugar, no sentido de alguns ambientes. É verdade? Sim ou não? Tem a ver com como você se vê. Então preste atenção, o que a realeza celestial, o que é que um rei, como é que um rei age? Preste atenção. O que é próprio do rei? E eu vou te dizer, o rei,
Assim como o profeta, ele representa Deus diante do povo. Lá na sua instituição onde você trabalha, na escola onde você trabalha, na seção onde você trabalha, no lugar onde você está, lá na sua família, lá na rua, você é um representante de Deus. Entenda isso. Deus não botou outro lá não, botou você. Você é a autoridade de Deus ali naquele lugar, você entendeu? Amém? Então, como reis fazem? Eles amam as pessoas, bons reis, como o nosso rei, Jesus. Como eles agem? Amando as pessoas, isso envolve servir elas. E 2, reis falam, reis comandam, reis declaram. Mas não é simplesmente sobre as pessoas, não, sobre as circunstâncias. Lembra de Jesus? Mar, vento. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz para aqueles da fé: nós temos o mesmo espírito de fé, por isso nós cremos, por isso falamos. É por isso que Paulo está dizendo isso, porque tem autoridade. Se você crê, você fala. Então muitas vezes o que o inimigo quer é que você não manifeste essa fé, falando, declarando. Reis fazem isso, príncipes fazem isso. Você é um príncipe, você é uma princesa de Deus. A palavra de fé está na sua boca. A palavra da salvação estava na sua boca no dia que você diz: eu creio. E você entregou sua vida para Jesus. Quero dizer que a palavra de fé está na sua boca. Quando a circunstância vier, você vai declarar para essa circunstância difícil. Aleluia, amém? Mas a palavra de Deus diz também que nós somos não só reis, mas sacerdotes, as duas coisas. Como é que é isso, pastor? Você lembra do rei Davi? Nós estamos lendo a respeito de Davi. Você lembra de Davi? Davi, ele é um tipo, é um símbolo de Jesus no Velho Testamento. Então Davi, ele é ungido na casa de Jessé como rei. Ele vai crescendo no treinamento dele até se tornar o rei de fato. Primeiro de Judá, depois de Israel. Você sabia que ele passou por 3 unções? Você sabia que você brilha, já tem esse brilho, mas manifestando ele, tem mais unção? Davi foi ungido como rei, mas não governou ainda. Depois foi ungido sobre rei, sobre Judá, governou 7 anos. Depois ele foi ungido sobre Israel, governou 33 anos. Ao todo, 40 anos Davi reinou. Foi ungido mais de uma vez ele. A unção é para cumprir a tarefa. Então, presta atenção. Ele diz que nós somos reis e sacerdotes. Então, Davi, ele era rei, mas quando ele foi reinar sobre Israel, a primeira coisa que ele fez foi ir atrás da presença de Deus. E naquele tempo, a presença de Deus era representada pela arca da aliança. Ele foi atrás trazer a arca para Jerusalém. E quando ele fez isso, na primeira vez ele errou, mas na segunda vez que ele estava levando a arca, a Bíblia diz que ele vestiu uma estola sacerdotal. Ele adorava a Deus e dançava com todas as suas forças diante da presença do Senhor, até a arca ser colocada na tenda que ele construiu em Jerusalém, a tenda de adoração. Ele se expressava como rei, mas se expressava como sacerdote. O que o sacerdote faz? Ele representa o povo diante de Deus. Ele faz isso. Então, por exemplo, quando no Velho Testamento a pessoa vinha trazer um holocausto para ele receber o perdão de Deus, o cordeiro perfeito, que ele vinha com o cordeiro, aquilo era apresentado diante do sacerdote,
Aí presta atenção, o sacerdote não ficava olhando, o que é que tu fez? Me diz aí. Não, ele olhava se o cordeiro era perfeito. Ele olhava as patinhas do cordeiro, ele olhava a cabeça do cordeiro, ele olhava o cordeiro de cima a baixo, ele disse, está perfeito. Sacrificava, aceitável ao Senhor. E aquela pessoa recebia o perdão. Por que eu estou dizendo isso? Que um dos papéis do sacerdote era avaliar se aquilo estava... Ele era o avaliador daquilo. Só que tem algo interessante na palavra de Deus, lá no livro de Levítico, no capítulo 27. Esse texto está aí, 27:11. Olha o que ele diz. Se for animal imundo, em algumas situações, isso não tinha a ver com o holocausto. Não era o holocausto perfeito lá de Cristo. Se o animal imundo, dos que se não oferecem ao Senhor, não se oferece, animal imundo, então se apresentará o animal diante do sacerdote, e o sacerdote o avaliará. Olha ele de novo, avaliando. Seja bom ou mal, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Se ele dizer, tá bom, tá bom. Não tá bom, não tá bom. Vou te dizer. Deus recebeu Jesus de uma maneira perfeita, para que a opinião dele fosse mudada a nosso respeito. E hoje o sumo sacerdote, mesmo olhando para pessoas imperfeitas como nós, ele está dizendo, tá bom, está aceito. Os imundos éramos nós, está aceito. Debaixo da opinião dele, do sumo sacerdote. Agora, isso tem a ver com você também, porque você é sacerdote, sim ou não? Isso tem a ver também com a sua avaliação no sentido de, como é que você se vê? Porque é disso que nós estamos falando aqui. A palavra de Deus diz lá, em Provérbios 23:7, porque como imagina o homem na sua alma, assim ele é. Se ele se vê mal ou ruim, é assim que ele vai se comportar. Então, se você não se enxergar da maneira certa, o seu comportamento nunca vai mudar. Mas se você acreditar no que Deus te tornou, é essa fé que vai mudar o teu comportamento. Acredite, muitas vezes nós estamos nas igrejas só atacando o comportamento das pessoas. E nada muda. Por que não muda? Porque elas não têm fé naquilo que elas são. Então elas acham que, eu acho que é algo que é baseado nelas, eu não consigo, nunca vou ser. Não, a Bíblia está dizendo que você já é. Você precisa crer nisso. Ok? Presta atenção. Eu já falei isso para você, mas não custa falar de novo. Quando eu falo do Evangelho de maneira rápida para algumas pessoas, eu procuro falar para elas a respeito do valor que Deus atribuiu para cada uma delas. É a maneira de eu falar o quanto Deus as ama. Você já viu eu fazendo isso? Alguns já andaram na rua comigo, evangelizando, nessas missões. Eu faço exatamente assim. Eu pergunto para a pessoa, você sabia que você tem muito valor para Deus? Você já me ouviu ensinando isso, sim ou não? Porque eu quero, tudo parte dela entender o quanto ela é valiosa para Deus. E o quanto Deus a ama. E aí, a maioria das pessoas, elas dizem assim, eu acho que eu tenho alguma coisa boa. Quer dizer, elas estão focadas naquilo que elas são capazes de fazer. Quando elas falam isso, imediatamente eu digo assim, o valor de Deus por você não tem nada a ver com o que você é capaz de fazer por Ele. Tem a ver com o que Ele fez. Ele determinou o seu valor no dia que entregou Jesus por você. No dia que Ele fez isso, Ele estava dizendo, você tem muito valor. Você tem o valor do meu filho. Não tem um valor maior do que esse.
do que você ter o preço do Filho de Deus em você. Você foi caro. Deus te comprou com amor, com moeda de sangue. Você tem valor demais para Deus, meu amado. Então, muitas vezes as pessoas não enxergam o valor. Elas enxergam o valor. Quando eu enxergo o valor, presta atenção, quando eu enxergo o valor baseado no que eu faço, na inteligência, na minha sabedoria, eu me torno snob, orgulhoso, soberbo. Isso traz fracasso. E é isso que as pessoas tentam, um tipo de glória humana. Não, tem uma glória que vem de Deus. Eu não presto não, mas Deus me ama, me aceitou e agora eu tenho valor. Isso me deixa humilde. Você entendeu? Isso me coloca no lugar certo para fazer as coisas certas. É nisso o valor. E aí isso combate uma outra coisa, não só algo como você se vê, mas ficar escravo de como as pessoas veem você, da opinião das pessoas a respeito de você. Amado, você não vai agradar todo mundo, mesmo mostrando o amor de Deus. Eu lembro da minha primeira célula, tinha um casal que veio de longe, morou no mesmo condomínio que a gente morava. Rapaz, mas a gente tratava tão bem esse casal. Mas por mais que a gente fizesse por eles, a imagem que eles tinham da gente nunca era uma imagem positiva. Você acredita? Aí isso me ajudou tanto a perceber a minha liderança. Minha não, a liderança do meu pastor sobre mim. Eu até pedi desculpa para ele por algumas coisas. Eu comecei a me ver, disse, rapaz, às vezes eu estou me comportando como ele aí, incompreensível. O amor está sendo derramado e a gente não está entendendo. O amor de Deus foi derramado, continua sendo derramado nos nossos corações através do Espírito Santo, e às vezes a gente não está entendendo o quanto nós somos amados, valorizados. A gente pensa que precisa atingir algum tipo de coisa para poder as pessoas valorizarem. Ah, se eu fizer isso, então meu marido vai me valorizar, meu filho vai me valorizar, meu pastor vai me valorizar, meu líder vai me valorizar. Não seja escravo disso. Creia na boa opinião de Deus a seu respeito. Isso tem que ser suficiente. Por quê? Porque pessoas vão magoar você com palavras. Às vezes até eu, como pastor, às vezes sendo duro, em algum momento usando as palavras erradas. Por isso que você tem que estar firme nessa identidade, nessa valorização, você entendeu? Que é baseada no que Deus fez. Amado, quando isso acontece, e você está vacinado. Na verdade, um grande sinal de maturidade para mim é quando a pessoa está vacinada já nisso. A pessoa, e a pessoa permanece ali. Aí trata as coisas, e ele não deixa a mágoa avançar, ele não deixa a falta de perdão avançar, ele não deixa, porque ele sabe quem é e tem uma boa opinião, ele sabe que o irmão está olhando de uma maneira errada, mas mesmo assim ele vai na direção dele, porque ele sabe quem é um príncipe do Senhor. Ontem eu disse para as mulheres, estava na conferência, talvez você não estava lá, você precisa escutar isso. Há mulheres que não se dão valor. E eu ouvi um testemunho do discipulador, do meu discipulador hoje. Ele disse assim, foi aconselhar um casal, a mulher ligou para ele, a esposa, dizendo, olha, meu marido me traiu. A mulher dele, a amante, está me ligando, dizendo, ele é meu. Primeira coisa que ele disse para ela, minha filha, você é da realeza.
não escute essa mulher, nem atenda as ligações dela, não divida a sua glória com gente assim, entendeu? Ah, pastor, e meu marido está atrás de mim, e ele quer que volte logo. E aí ele diz, perdoe ele. Mas depois de você perdoar, meta o pé no traseiro dele. Como assim, pastor? Você quer que eu me separe? Não, nós pregamos que não há separação, mas deixa ele no molho. É lógico que cada caso é um caso, né? Passou uma semana, ela se vestindo bem, não atendia a ligação da mulher, tratava com ele bem, mas só a respeito das coisas da família. E ele não estava em casa. E aí ele ligou, pastor, ela ligou, pastor, ele anda atrás de mim agora. Ah, agora você disse, agora nós vamos conversar. E aí ele voltou para casa, e o casamento se alinhou, e agora ele tomou vergonha na cara. Porque ela se posicionou no valor que Deus deu para ela. Não para esnobar, para esmagar o marido, mas para dizer, olha o que você tem. Você entendeu? Às vezes o camarada precisa levar um susto desse, não é verdade? Tem gente que só olha assim quando ele percebe, eita, eu vou perder. Acorda, irmão. Amém, meu amado? Então presta atenção, você tem muito valor para Deus. Para a gente encerrar o nosso tempo aqui, eu queria ler mais um texto, para finalizar. Esse texto está lá em João capítulo 5, verso 44, olha o que diz. Presta atenção, nunca se separe da sua esposa, nunca se separe do seu marido. Divórcio não é de Deus. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Muito bem, João 5,44 diz assim, Jesus falando com os fariseus, como podeis crer, vós que aceitais glória uns dos outros, contudo, não procurais a glória que vem do Deus único. O que é que Jesus está dizendo? Como vocês podem liberar a fé? Como vocês podem crer de verdade, andar numa fé real, se o que vocês procuram não é a glória de Deus, mas a glória dos homens? Então presta atenção, há duas glórias, a glória de Deus e a glória dos homens. Jesus estava dizendo, vocês estão concentrados, para os fariseus, estão concentrados em buscar a glória dos homens. Enquanto vocês fazem isso, vocês não manifestam a fé correta. Porque se nós buscamos a glória de Deus, o reino de Deus, a manifestação das coisas de Deus, não é algo para mim, não é algo centrado em mim, para que eu seja aceito pelas pessoas, amado, vai manifestar a fé correta, a fé que vence, a fé que governa as circunstâncias, a fé que mostra a nossa posição celestial no nosso estado, diante de tudo aquilo que nós enfrentamos, porque você foi revestido de glória, amém? E uma outra coisa, como é que nós damos glória a Deus de fato? Quando é? Porque a Bíblia diz que nós devemos dar glória a Deus. Damos glória a Deus quando você diz, glória a Deus, sim, e devemos dizer muito, glória a Deus, aconteceu isso, glória a Deus. Tudo é pela glória de Deus, para a glória de Deus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, amém? Mas você dá glória a Deus de verdade, não é só quando você fala, é quando você crê, que Deus tem uma boa opinião a respeito de você, e também, você crê, e você tem uma boa opinião a respeito de Deus, quando tudo estiver dando errado,
você vai continuar dizendo: glória a Deus, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus cuida de mim. Mesmo quando estiver faltando o que você acha que está faltando, você vai dizer: Deus é bom, porque eu sempre tenho uma boa opinião a respeito de Deus. Porque o que o diabo tenta fazer, e o mundo também, é dizer: Deus não é bom. Para que você tenha, como muitos dizem, diante das circunstâncias que acontecem, o que é que as pessoas perguntam para você? Que Deus é esse? Que permite que criancinhas morram, que a guerra aconteça, que tenha fome. Não é assim que o mundo fala? Eles não têm uma boa opinião a respeito de Deus. Mas você, filho da casa de Deus, você tem uma boa opinião a respeito de Deus. Não importa o que aconteça, Deus é bom todo o tempo, aleluia! Fica em pé, meu amado, quero orar por você.